chicos y chicas, ¿todo bien? ¿Qué tal están? Bienvenidos a una clase más de verbos irregulares em espanhol. E pessoal, na última aula eu comecei a explicar para vocês um pouco sobre os verbos irregulares. Expliquei que no espanhol a gente tem muitos tipos de irregularidade e que a melhor forma para você aprender esses verbos é praticar, fazer exercícios de gramática. Então, se você não foi na aula anterior, vai lá nos verbos irregulares parte 1, porque eu expliquei primeiro 3 tipos de irregularidades e hoje eu vou explicar outros 4 tipos aqui de verbos irregulares, tá? Fica ligado então, mas antes de tudo, eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ligar o sininho, porque toda quarta, sexta e domingo às 6 da tarde sai vídeo novo para você estudar espanhol aí na sua casa. E qualquer dúvida que você tiver, obviamente, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou te ajudar e vou te responder, ok? Me segue lá no Instagram também, porque tem sempre dicas, tem coisas bem legais assim para vocês, coisas diferentes, eu deixo tudo lá também. E bora pro vídeo agora, bora aprender verbos irregulares, ok? Continuando aqui então, pessoal, a gente tem outros tipos de irregularidades além daquela que eu expliquei para vocês no último vídeo. E aí a gente tem os verbos com vogal intermediária E, ou seja, você vai encontrar um Ezinho no radical do verbo e esse Ezinho na hora da conjugação vai ter que ser transformado em IE. Como assim, professora? Vamos aqui, por exemplo, pegar o verbo elegir. Aqui eu sempre deixo o exemplo de verbos com esse tipo de irregularidade para vocês. Elegir, impedir, investir, perseguir, etc. Ok? Pedir, por exemplo. Então vamos lá. Aqui, elegir. O radical desse verbo é o elegir, né? E é esse ezinho aqui que vai mudar na hora da conjugação. Então vai ficar, por exemplo, yo elijo, tú eliges, él, ella, usted elige. Opa, es con la G, ¿ok? Nosotros elegimos, vosotros elegís, ellos, ellas y ustedes eligen. Ok? Lembra que eu falei para vocês também na aula passada que em muitos verbos irregulares a primeira e segunda pessoa do plural continua sendo regular. É por isso que aqui é nós outros elegimos e vosotros elegís, ok? Ele continua sendo irregular aqui e depois a irregularidade volta. A mesma coisa para o investir. Yo invisto, tú invistes, él, ella, usted inviste, nosotras investimos, vosotras investís, ellos, ellas e ustedes investem, ok? Então, esse tipo de irregularidade você também vai encontrar no espanhol. Depois, essa aqui é um pouco mais fácil. A gente tem um verbo, apenas um verbo no espanhol, onde o U do radical vai se transformar em um E, que é o verbo jugar. Por exemplo, yo juego, tú juegas, él, ella y usted juega. E aí volta. Primeira e segunda pessoa do plural não é irregular. Nosotros jugamos, vosotros jugais. E aí volta a irregularidade. Ellos, ellas e ustedes juegan. É o único verbo na língua espanhola onde o U se transforma em o E, ok? Porque na aula passada eu disse também que tem o O e o O se transforma em o E. Yo puedo, né? Do verbo poder. Bom, a gente tem verbos também. Eu expliquei daqueles verbos que tem o ser duro, que termina em e ser, o ser e o si. E ele só tem a primeira pessoa do singular irregular, por exemplo, yo conozco, yo obedezco, yo desobedezco, yo parezco, yo conduzco. Esses verbos só tem a primeira pessoa do singular irregular, as demais são regulares. E aqui são outros verbos que também só a primeira pessoa é irregular. Por exemplo, hacer, poner, salir, valer, caber. Yo hago, só a primeira pessoa.
Tu haces, ellos te hacen, nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellas hacen. Yo pongo, tú pones, ellos te ponen. Yo salgo, tú sales, ellos te salen, nosotros salimos, vosotras salís, ellos, ustedes salen. Yo valgo e yo quepo, do verbo caber. Yo quepo, tú cabes, ellos se caben, nosotros cabemos, vosotros cabeis, ellos, ellas e ustedes cabem. Então, caber é um verbo bastante diferente, né? E a gente tem aqui outros verbos que são completamente irregulares. O verbo ser, que é um dos primeiros verbos que a gente aprende no espanhol, é um verbo completamente irregular. Yo soy, tú eres, ellos, te es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes son. Outro verbo que é muito irregular é o verbo oír, ouvir. Yo oigo, tú oyes, ellos te oye, nosotros oímos, vosotros oís, aqui a primeira e a segunda pessoa não é irregular no plural. Ellos, ellas e ustedes oyen, ok? A gente tem o verbo haber também, tá? O verbo haber que a gente usa, geralmente a gente usa a forma impessoal do verbo haber. Em mi calle hay mucha gente, né? A gente usa sempre o hay, a forma impessoal. Mas, conjugando o verbo haber, a gente monta o pretérito perfeito, né? O pretérito pluscuamperfeito, que eu vou explicar para vocês aqui no canal também, fica de olho. Se inscreve aí. Mas vamos lá. Yo, tú, has, ella, usted, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas e ustedes han. Tá vendo como é importante saber a conjugação do verbo haver e que ele é um verbo completamente irregular. Então aqui, pessoal, a gente tem outros tipos de irregularidade no espanhol, tá? Eu vou deixar aqui algumas atividades para vocês praticarem também. Qualquer dúvida, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários. Deixa o seu like, como eu já pedi para vocês, para me ajudar a crescer aqui no canal também, para que esse conteúdo tão importante chegue a outras pessoas que querem aprender espanhol e às vezes não tem condições, né? Não tem tempo de ir a uma escola ou até mesmo de pagar um professor. E a gente se vê no próximo vídeo. Hasta luego!